Vamos ficar todos de pé para ler a Bíblia. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 9. Primeira aos Coríntios, capítulo 9, vamos ler todo o capítulo. Você encontrou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá, porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar,
mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém. Senhor nosso Deus, Tua palavra foi lida entre nós, foi anunciada na igreja, Pai, e nós queremos todos esta noite ouvir de fato a voz do Senhor, através do Espírito Santo ministrando ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua palavra, Pai, o alimento para o nosso espírito, aquele que nos sustenta e que nos mantém de pé. Só a Tua palavra tem este poder, e que ela fale poderosamente a nós esta noite, mudando os nossos conceitos, alterando os nossos valores, Pai, para que possamos estar de acordo com a Tua vontade expressa na Tua palavra. Vem falar conosco, vem retirar de nós todos os preconceitos, Pai, para que possamos de fato ser guiados pelo Espírito Santo, aquele que inspirou esta palavra. E eu te peço, Senhor, que o poder do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, que a Tua unção esteja sobre mim, para que debaixo deste poder eu venha anunciar a Tua palavra, e este poder quebre as barreiras, os impedimentos, para que o Teu povo ouça a Tua voz essa noite. E é isso que queremos, e para isso oramos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar, queridos. Amados, a vida cristã, ela não consiste de fazer valer os nossos direitos, de reivindicar os nossos direitos. Hoje nós vemos muitas pessoas reivindicando coisas de Deus. Talvez alguns até assim sejam instruídos por suas igrejas, por seus pastores, a reivindicar algo do Senhor, como se isto fosse um direito nosso. Será que realmente nós temos tantos direitos assim para reivindicá-los diante de Deus? Será que o Evangelho se resume em nós sermos ensinados a reivindicar os nossos direitos na presença do Senhor? Amados, o apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo para qualquer um de nós. É o homem que mais foi usado por Deus para escrever os textos bíblicos do Novo Testamento. É uma vida cheia de experiências com Deus, experiências de vida, e há muito que aprendermos com as palavras inspiradas por Deus do apóstolo Paulo aqui nesse texto. E olhando para este texto, eu chego à conclusão de que a vida cristã não pode se resumir a uma reivindicação de direitos, irmãos, como muitos tentam fazer parecer. Porque muitas vezes é exatamente o contrário. É abrindo mão dos nossos direitos que nós damos um excelente testemunho de cristãos. Às vezes os nossos maiores testemunhos acontecem quando estamos abrindo mão de coisas que são nossas por direito, mas não as reivindicamos, simplesmente confiamos na justiça de Deus. Talvez seja esta a maior prova de fé. Hoje em dia, na época em que está na moda, pregadores da fé, pregarem a fé como um instrumento para extorquir de Deus o que desejamos, Muitos hoje ensinam fórmulas de fé, que se você fizer direitinho, Deus não tem como negar aquilo que você deseja. É o que muitos estão ensinando por aí. Reivindicar, exigir de Deus as coisas que se quer, e com fórmulas prontas, que nos ensinam a isso. Mas eu creio que a verdadeira fé não é esta fé tão poderosa que se prega por aí, que Deus é obrigado a satisfazer o que eu desejo. A verdadeira fé é aquela que confia de maneira irrestrita no Senhor. Quando tudo vai bem, eu confio em Deus. Quando tudo vai mal, eu continuo confiando em Deus. Quando eu ganho, eu confio em Deus, que foi Ele que me deu a vitória. Mas quando eu perco, eu também continuo confiando em Deus, que Ele tem um controle sobre a minha vida. Essa é a fé verdadeira, irmãos. Então eu quero dizer para você que às vezes abrir mão de um direito é o nosso melhor testemunho. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 9, falou um pouco sobre isso, mas o assunto começou no capítulo 8, quando ele traz uma palavra que mexe um pouco com as estruturas, com os dogmas da igreja, com esta mentalidade de alguns crentes. O apóstolo Paulo mexe muito com isso. No capítulo 8, eu quero ler só o finalzinho contigo, versículo 7,
até o versículo 13, veja de que Paulo está tratando aqui. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Veja, ele está dizendo que há diferença de nível de conhecimento entre os irmãos. Isso é verdade? Claro que é verdade. Nem todos têm o mesmo conhecimento, porque alguns estão começando, outros já estão há muitos anos no Evangelho. Então, alguns estão em processo de aperfeiçoamento, enquanto outros já estão mais aperfeiçoados. E Paulo diz assim, esse conhecimento não está em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência deles, por ser fraca, vem a contaminar-se. Ele está falando de pessoas que depois da conversão ainda tinham alguma familiaridade com os ídolos do seu passado, com as práticas do seu passado. Quantos de nós chegamos à igreja ainda amarrados a práticas de idolatria, que durante muitos anos desenvolvemos? Quantos de nós aqui já não alimentaram um pratinho para santos? Né? Já não botaram comidinha para santos? Já não acenderam luzinha para santos? Para ídolos de madeira, de gesso, de todo tipo? Quantos de nós já não fizemos isso antes da nossa conversão? E às vezes entramos na igreja e essas coisas, tanto tempo praticadas, ainda estão permeando a nossa mente. E Paulo diz, isso é muito comum de acontecer, e às vezes a pessoa, por ser fraca, ela vem a contaminar-se por continuar ainda na prática destas coisas. Mas olha o que Paulo diz no verso 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Ele está falando de uma prática em que era muito comum, em Corinto, era uma cidade que tinha muita idolatria, muitos deuses, né? De um panteão, de tantos adoradores, de tantos deuses, e que as pessoas ofereciam comidas aos deuses, faziam banquetes nos templos dedicados aos deuses, e muitos que se tornaram cristãos eram frequentadores desses banquetes. E Paulo está dizendo, essa comida, ela em si não representa nada. Se eu a comer, se eu a não comer, a comida em si nada representa. O próprio Paulo diz, aquilo que eu recebo com ação de graças, Deus santifica. E o mal que possa até existir ali, Deus anula. Mas olha o que ele diz mais à frente. Veja, não é a comida que nos recomendará, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade, agora o problema, não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Veja, nós que chegamos a uma maturidade cristã de conhecimento, nós sabemos e não estamos presos a certas coisas, a certos preconceitos que os mais fracos na fé ainda possuem. Então ele diz, vocês que já conhecem um pouco mais, vocês sabem que não tem nada a ver comer ou deixar de comer essas coisas, porque Deus, através da bênção, da oração, pode santificar qualquer coisa. Satanás é que faz as pessoas darem valor a estas coisas. Nós não temos nenhum problema com ela. É como se eu quisesse chegar ali e comer uma macumba que botaram ali na encruzilhada. Eu sei que eu posso comer, que nada vai me acontecer. Mas eu comerei? É diferente. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Ele diz, se alguém te vê então comendo, a pessoa que ainda é fraca na fé, ela pode ficar em dúvida. E ela pode então ficar perturbada com aquilo que está vendo e não entender, porque ainda não tem o nível de maturidade que você possui. Então, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Então ele diz, nós, pela nossa liberdade, temos que ter cuidado até na hora de exercer a nossa liberdade. Porque há alguns que ainda estão caminhando, ainda estão iniciando, que não estão prontos ainda para conhecer essa liberdade que temos em Cristo. A liberdade que Paulo ensinou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Quem tem a liberdade de entender estas coisas? Quem tem a liberdade de fato saber discernir o que é lícito? Paulo diz tudo, mas não, nem tudo convém, e não posso me deixar dominar por nada. Esta maturidade ela é adquirida com o tempo. Mas os fracos ainda estão presos a alguns rudimentos,
alguns preconceitos. Então Paulo dá uma palavra de alerta, porque se eu que tenho conhecimento, saber, me porto de uma maneira que possa ser mal entendida ou mal interpretada por outros, eu posso fazer um irmão mais novo tropeçar, fazer morrer alguém por quem Cristo morreu. E desse modo, versículo 12, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. O que Paulo está dizendo? Se escandaliza alguém que está perto de mim o fato de eu comer carne, eu deixo de comer carne perto daquela pessoa. O que eu perco com isso? Perco nada com isso. Eu sei que posso, mas ela ainda não está preparada para saber que eu posso. Hoje ainda tem crente que não come carne de porco. Não tem? E fica escandalizado, porque era um princípio, não é, da lei, e aí a pessoa imagina que aquilo é uma prática ainda para os nossos dias, mas o erro está em encarar aquilo como apenas a lei, e não, de fato, como o princípio por trás do que está escrito. Caducou a lei? Não. O princípio dela ainda é válido e ativo para os nossos dias. Mas o que Deus queria ensinar ao proibir a carne de porco? As circunstâncias e época em que isto foi colocado, a contaminação, os recursos da ciência, todas as coisas que evoluíram, que mudaram, mas a pessoa ainda está presa àquelas coisas. Bom, mas se eu estou diante de alguém preso a estes rudimentos, embora saiba que não preciso estar preso por eles, mas para não escandalizar o meu irmão, se estiver diante disso, também me abstenho de tocar na carne de porco ou qualquer outra coisa que venha a escandalizar o irmão. Essa é uma lição que o apóstolo Paulo está nos dando, que mostra o seguinte: eu, por conhecer, por ter maturidade, tenho até o direito de fazer certas coisas, mas me privo do direito de fazê-las em prol dos outros. É aí que está, irmãos, a grande sabedoria que Deus está nos ensinando aqui. Não é simplesmente fazendo e achando que os outros têm que engolir o que eu quero que eles engulam. Deus está nos ensinando sabedoria. Deus está nos ensinando a servir aos outros. Deus está nos ensinando a abrir mão até de direitos, se este direito, de alguma maneira, vai escandalizar alguém, vai ferir algum princípio. O apóstolo Paulo ensinou isto no capítulo 8, como nós lemos aqui. Mas, logo depois, no capítulo 9, ele mostra na prática que ele mesmo praticava aquilo que ele estava ensinando. Uma coisa é a gente ensinar, outra coisa é a gente fazer o que a gente ensina. Entendeu? Uma coisa é a gente falar, e outra coisa é você fazer o que você fala. O apóstolo Paulo, ele ensinava, mas ele fazia o que ele estava ensinando. Então, logo no capítulo 9, ele dá um exemplo de um direito que ele possuía, mas que ele abriu mão do direito em prol de um objetivo maior. E é isso, queridos, que eu acho que nós precisamos aprender como uma grande lição até para esse ano de 2012. É uma lição para toda a vida, queridos. Aprender a abrir mão de direitos em prol de coisas maiores. Primeiro, no capítulo 9, o apóstolo Paulo inicia, veja que é logo depois do capítulo 8, que ele ensinou aqueles princípios que nós acabamos de ler. E ele começa o capítulo 9, primeiro no seu discurso, provando que ele tinha, biblicamente, o direito de receber o sustento da igreja. O apóstolo Paulo diz no versículo 1, não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Porque Paulo é que pregou o evangelho para os coríntios. Então ele diz, se alguém desconfia do meu apostolado, vocês não podem desconfiar, porque foi por meu intermédio que vocês conheceram Jesus. Paulo começa então afirmando que ele é apóstolo, porque alguns até duvidavam
de que ele era apóstolo. Alguns maldosos falavam mal do apóstolo Paulo, duvidando do seu apostolado, porque ele não foi um dos 12 escolhido por Cristo. Mas depois ele viu o Senhor que lhe apareceu, face a face, esteve com o Senhor por várias vezes. E ele diz isso e reivindica esse direito, provando o seu apostolado. Então é o primeiro postulado de Paulo aqui nesse texto. E por ser um apóstolo, então, ele tinha alguns direitos, como todos os apóstolos o tinham. E Paulo começa a citar alguns desses direitos. Versículo 5, ele diz: e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas. Ele disse, esses todos eram casados, e estavam no ministério acompanhados de suas esposas. Mesmo quando estavam itinerantes, se faziam acompanhar das suas esposas. Ele cita os demais apóstolos, os 10. Ele cita Cefas, Pedro, e ele cita os irmãos do Senhor, que depois se tornaram apóstolos, Judas. Ele cita essas pessoas e diz, todos eles eram casados. E ele diz, então eu também teria o direito de ter uma esposa. Era um direito do apóstolo Paulo. E veja o versículo 6, ele diz, somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar, no sentido de se dedicar exclusivamente à obra de Deus. Ele diz, ele como apóstolo também teria este direito, como fizeram todos os outros, que deixaram suas atividades para se dedicar exclusivamente à obra de Deus. Assim foi com todos os outros apóstolos. E Paulo está dizendo, eu também tenho este direito, porque sou apóstolo e porque isto está evidente diante de você. E para argumentar, ele traz alguns argumentos muito precisos e importantes. No versículo 7, ele traz um argumento humano, do nosso cotidiano, da vida secular. Então ele usa o argumento secular dizendo, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Ele está dizendo, qual é o soldado que paga para ir para a guerra? Não, o soldado é pago para ir para a guerra, ou não é? O soldado ele é sustentado enquanto está na frente de batalha guerreando. Ele diz, qual é o soldado que do seu próprio bolso custeia a sua ida a uma guerra? Ele diz, não, isso não é verdade, no mundo secular é assim. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem é que planta uva e vai comprar uva no verdureiro, no hortifruti? Alguém faz isso? Ele diz, não, ninguém faz isso, né? Ou quem apacenta um rebanho e não toma o leite do seu rebanho? Apacenta o rebanho, mas compra leite na padaria? Ele diz, não existe isso. Exemplos seculares que ele está trazendo para nós, do soldado, do lavrador e do pastor de rebanhos. Então ele está dizendo, no mundo secular é assim, todos nós sabemos que é assim, todos nós nos acostumamos com essa situação e ninguém acha isso errado. E aí ele usa agora um exemplo da lei, capítulo 8, versículo 8, perdão. Porventura, falo isto como homem ou não diz também a lei? E ele vai trazer a lei de Moisés para dar um exemplo. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz, certo que é por nós que está escrito, por quem o lavra, cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, façam na esperança de receber parte do que lhe é devida. Veja o que ele está dizendo, um princípio da lei, mas olha como é interessante a interpretação de Paulo da lei. É exatamente aquilo que eu ensino a você. Veja, não olhe para a lei dizendo assim, não, estamos no Novo Testamento, a lei passou. Se você pensar assim, pega a sua Bíblia, ela vai reduzir 2/3. Você pega 2/3 dela, que é o Antigo Testamento, rasga e joga fora. Fica só com 1/3 final, que é o Novo Testamento. Não é isso que Paulo ensina. Paulo recorre à lei, porque a lei é importante, tem muito para nos ensinar. Não no que ela nos manda praticar, mas nos princípios que estão ali, porque são princípios de Deus, e princípios de Deus são eternos. Então o princípio ensinado é, você não vai atar a boca do boi enquanto ele está debulhando. Ele está lá pisando o trigo, mas você tem que deixar de boca aberta para quando ele quiser comer um pouquinho do trigo também. Aí ele pergunta, é com boi que Deus está preocupado?
Ou seja, ele está falando simplesmente da letra da lei? Não. Ele está falando do princípio por trás daquilo. Deus não fez uma lei para bois. Concorda com isso? A lei de Deus não é para bois. A lei de Deus é para você, é para mim, é para os homens. Deus se preocupa com os homens. Então, ele deu um princípio. Se com o boi nós não podemos fazer isso, imagina com um homem. Obrigá-lo a fazer um trabalho e não deixar que ele usufrua do fruto do seu trabalho. Isso é decente, isso é razoável. Foram as palavras do Senhor que Paulo também vai invocar aqui, quando o Senhor diz que digno é o trabalhador do seu salário. Então, o princípio da lei é que Paulo está invocando aqui nesse texto. Então, ele diz que isso era um princípio, e era o princípio que era pregado e vivido pela igreja primitiva. Porque qual era a Bíblia da igreja primitiva? O Antigo Testamento. Não tinha o Novo ainda, o Novo estava em formação. Mas eram os princípios que eram dali retirados, como Paulo está aqui nos exemplificando. E depois, no versículo 13, o apóstolo Paulo nos fala da prática da lei. Ele diz: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Paulo está se referindo aqui agora à prática da lei, porque este era um princípio praticado na lei. E ele diz: o mesmo princípio deve ser aplicado hoje a quem está ministrando no templo em nome de Deus. Ele diz: é digno que o ministro venha tirar o seu sustento do próprio altar aonde ele serve. Paulo então faz a sua prova, a prova da sua tese, e termina o seu argumento com o maior de todos, o argumento de Jesus Cristo. Ele diz no versículo 14: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Uma referência que ele está fazendo às passagens em que Cristo mandou os seus discípulos pregar e não dependerem de ninguém, porque digno é o trabalhador do seu salário. Então Paulo prova que ele é apóstolo, e ele prova que ele teria todo o direito de receber o seu salário, o seu pagamento, o seu sustento da obra e da igreja que ele estaria pastoreando. Mas ele prova, ele afirma com a Bíblia, com a lei, com o costume dos homens, com todas essas coisas, sem deixar dúvida, prova o seu apostolado, mas abre mão do seu direito. Essa é a lição que fica para nós. Não é só provar que temos direito, mas o que fazemos com os nossos direitos? Será que o melhor é sempre exercer os nossos direitos? Será que o melhor é sempre exigir os nossos direitos? Exigir o que nos é por direito? É a melhor prática para nós, irmãos? E é nisso que eu queria que você hoje pensasse, refletisse. Foi como dizia John Stott: crer é também pensar. Você pensa, você raciocina. Então pense sobre isso. Será que todos os direitos devem ser exigidos? Será que todos os direitos nós devemos reivindicá-los? Paulo provou, sem deixar dúvida, o seu direito. Mas olha a atitude dele. Versículo 12. Se outros participam desse direito sobre vós, direito, ele diz: não o temos nós em maior medida? Se outros até recebem de vocês, nós não teríamos mais direito ainda, porque fomos aqueles que levamos o Evangelho para vocês, é o que Paulo está dizendo a Corinto. E no versículo número 15, o que ele fala? Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Ele está dizendo: não estou fazendo propaganda em meu favor, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Ele está dizendo, queridos, que ele tem o direito, mas que ele prefere abrir mão deste direito. Porque qual o seu objetivo com isto? Retirar qualquer impedimento
para que a mensagem do Evangelho chegue àquelas pessoas. Então, é exatamente como o exemplo do capítulo 8 que ele ensinou à igreja. Tem o direito, mas prefere abrir mão dele em prol dos outros. Essa é a reflexão que eu queria deixar para você nesse primeiro dia do ano. Há muita gente nesse primeiro dia do ano, eu tenho certeza, pregando nas igrejas. Você tem direito. Esse é o ano da sua vitória. Reivindique, porque você vai conseguir. Esse é o ano que você vai bombar. Ninguém te segura. E as pessoas gostam de ouvir isso, queridos. As pessoas exultam de ouvir isso. Como uma turba enlouquecida, elas vibram ouvindo essas besteiras. Mas a Bíblia traz exemplos como esse. Eu tenho direito, mas será que eu devo exercê-lo? Será que é a hora de exercê-lo? Será que é o momento de exercê-lo? Veja, Paulo, com relação aos coríntios, não recebeu salário. Mas com relação aos filipenses, deles recebeu. Momento e hora. Quando não pôde, trabalhou, fez tendas. Quando pôde, recebeu. Quando era conveniente, não para ele, mas para a obra, para a igreja, que é o maior objetivo, ele abriu mão do direito que tinha. Quando era conveniente, ele exerceu o seu direito. Então, meu amado, eu queria dizer para você que nem todos os seus direitos são para ser reivindicados, nem exercidos imediatamente. Depende das circunstâncias. Que a gente tenha sensibilidade. Pensa comigo como pensava o apóstolo Paulo. Quais as razões dele explicar tão bem, provar tão bem o seu direito e depois abrir mão? Quais as razões para que isso acontecesse? As razões para recusar exercer um direito. No caso de Paulo, e que precisa ser o caso de cada um de nós, simplesmente amor pelo Evangelho. Será que você ama o Evangelho? Amar o Evangelho, irmãos, é a boa nova de Deus. É a boa notícia que nos salvou. É a boa nova que nos trouxe perdão e graça. Será que nós amamos isso? Porque Cristo morreu pelo Evangelho, para que a boa nova chegasse até nós. Será que nós estamos escandalizando alguém? Será que alguém está tropeçando por nossa causa? Será que somos motivo de tropeço para alguém? Pensa nisso, porque Jesus foi tão claro quando ele disse que aquele que fizer tropeçar uns dos meus pequeninos, melhor lhe fora pendurar uma pedra de moinho ao pescoço e se atirar no fundo do mar. Porque fez tropeçar um pequenino. Então, o amor ao Evangelho era a motivação de Paulo. Leia comigo o versículo 15 de novo. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Obrigação. Ele sabia que tinha que pregar o Evangelho. Aí eu digo o seguinte, essa obrigação é só de Paulo? Eu queria hoje botar uma obrigação na sua cabeça. E não é macumba. Nós somos obrigados a pregar o Evangelho. Jesus nos deu uma missão. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Não é favor quando pregamos o Evangelho. Deus não tem que nos recompensar por isso. Não, é obrigação, queridos. E assim Paulo encarava. Mas olha o que ele diz mais, além desta frase. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tem um galardão. Veja, melhor é encarar a obrigação e fazê-la de livre vontade. Concorda? Se você faz de livre vontade uma coisa que é obrigado a fazer, é melhor ainda. Mas se você não faz, é o pior de tudo. Mas se eu faço só porque é obrigado, é melhor do que não fazer. Concorda?
Nem tudo, irmãos, no Evangelho, na igreja, é voluntário. Algumas coisas nós somos obrigados a fazer. Mas o melhor é que a gente faça o que é obrigado a fazer de boa vontade. É como o dízimo. É uma obrigação. Mas o melhor é que essa obrigação seja feita com alegria. Amém? Por isso a Bíblia diz, Deus ama quem dá com alegria. Não por constrangimento, mas por alegria. Então é por alegria que a gente tem que fazer a obra de Deus. Mas se não tiver alegria, tem que fazer de qualquer jeito. Está entendendo isso? Se for com alegria, é melhor. Mas se não for com alegria, tem que fazer. Porque é obrigação fazer. É o que Paulo deixa bem claro aqui nesses versículos, irmãos. É obrigação. Ai de mim. Se é de livre vontade, tem um galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade despenseiro que me está confiada. O Senhor confiou a nós a responsabilidade de sermos despenseiros da graça de Deus. É uma responsabilidade. Se fazemos de alegria, melhor. Mas o que não podemos é deixar de fazer. Então Paulo deixa bem claro que a motivação maior para abrir mão é o amor ao Evangelho. Neste caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. A motivação para abrir mão do direito era a eficiência do Evangelho. Para aquele povo, naquele momento, era necessário que desta maneira fosse, para que o Evangelho fosse proposto de graça, para que ele pudesse ter uma abrangência maior na vida daquelas pessoas. Então pensa comigo, abrir mão é o galardão, entende? A gente, às vezes, quer tudo que tem direito, para usar onde? Aqui e agora. Quando você morrer, tudo que você tem aqui e agora vai ficar aonde? Aqui e depois. Não é verdade? A gente quer tantos os direitos para usar aqui e agora, mas os direitos não vão nos acompanhar. Mas o galardão, aonde você vai usar o galardão? Aonde? No céu. Por quanto tempo? Pela eternidade. Então eu abro mão de uma coisa aqui, mas recebo uma coisa lá, que vai me acompanhar para o resto da eternidade. Você vê a diferença, queridos? Essa é a maior diferença. Eu abro mão de algo aqui, mas por algo que vai me dar um galardão. É esse galardão. Por isso Paulo diz, a glória a que ele se refere, não é o fato de se gloriar em si mesmo. O Paulo é vaidoso, ele está orgulhoso porque ele não recebe nada da igreja. Não é isso não. A glória a que ele se refere é o galardão. Ele diz, eu prefiro morrer que alguém me tire isso. Isso eu prefiro. É o que ele fala. Porque o abrir mão, no abrir mão está o seu galardão. Não foi o que Jesus ensinou? Quando ele falava dos fariseus, ele dizia, vocês gostam de orar de pé nas sinagogas, para serem vistos, aplaudidos pelos homens. O que ele disse? Vocês já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa? Foram aplaudidos, foram reconhecidos. O fariseu, olha lá o fulano, doutorado, PhD, olha que beleza, maravilhoso, pregador. Já recebeu a recompensa. Aqui, agora. Mas no céu, essa recompensa não vale. Chega lá, não tem título, não tem PhD, tem nada. Aí vai ver o Zezinho da esquina, melhor do que ele lá no céu. Cheio de galardão. E cadê os títulos dele? Ficaram tudo lá embaixo. Não foram junto com ele. Não subiram. O que sobe é o galardão, irmão. Jesus ensinou. Você já recebeu a sua recompensa. Porque você quis aqui e agora. Aqui e agora você recebeu. Já recebeu a recompensa. Por isso, abrir mão era o galardão. E, amados, eu imagino que essa deve ser uma das maiores dificuldades da gente. Porque é um direito. E a gente vai ficar sempre lutando com aquilo. Poxa, mas é um direito. É um direito. E eu estou abrindo mão. Parece que eu estou perdendo alguma coisa. Parece que eu estou deixando de ganhar. E aí é um conflito. Que é um conflito que deixa a gente doido. Tem gente que fica doido com esse conflito. Por quê? Porque dinheiro é uma praga, gente.
Dinheiro. Dinheiro, a Bíblia diz, quando você não sabe se relacionar com ele. Veja, a Bíblia não diz que o dinheiro é o mal. Não. Vamos ver o que a Bíblia diz? Abra em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz assim: porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Não? O que está escrito aí? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro. O problema é como você se relaciona com ele. O problema não está no dinheiro. O dinheiro às vezes é solução, né? Você não diz isso? Pô, o dinheiro às vezes quebra um galhão, né? Você está numa pindaíba, está num problema, precisa resolver uma coisa, vem um dinheirinho. Quem não quer? Se transforma numa solução. É ou não é? Mas o problema é como você lida com o dinheiro. E muita gente na igreja sofre com esse mal. Não sabe lidar com o dinheiro. Não sabe administrar o dinheiro. Tem gente que por mais dinheiro que tenha, nunca fica bem, porque não sabe lidar com o dinheiro. Tem gente que não sabe ter muito, tem gente que não sabe ter pouco, tem gente que não sabe lidar com isso. Por isso vivemos por aí preocupados com os nossos direitos, ao invés de entender que Deus tem o controle da nossa vida. Que Deus tem o controle, é Ele que nos dá o sustento, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos dá exatamente o que a gente precisa. Então a gente fica por aí angustiado com essas questões, e muita gente na igreja sofre com isso. E isso não é de hoje não, irmãos. Isso é de 2000 anos atrás. Há 2 exemplos na Bíblia do início da igreja que quero te lembrar, de pessoas que não souberam lidar com o dinheiro. Primeiro deles, Ananias e Safira. O exemplo mais clássico da Bíblia, crentes que estavam na igreja, mas não souberam lidar com o dinheiro. Você conhece a história? Não preciso lembrar a história de Ananias e Safira, não. Todo mundo conhece, né? Quem não conhece, vai ler a Bíblia, por favor. Ananias e Safira não souberam lidar com o dinheiro. Tiveram amor, apego, esconderam, deram menos do que deveriam dar. E veja, não lhes foi cobrado nada, só foi combinado uma coisa. Mas mentiram em relação ao que fora combinado. Porque o amor ao dinheiro. Poxa, eu vou abrir mão disso, mas é meu direito. Podia ter ficado para eles. Mas dar uma parte e esconder a outra, é esse o pecado. Era melhor não dar nada. Era melhor ficar, eles podiam ter ficado com o fruto da venda. Não precisava dar. Mas dar mentindo, dar enganando, dar menos do que deveria dar, esse é o erro. E é esse erro que trouxe a morte de Ananias e Safira. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O outro exemplo é Simão, o mágico, recém-convertido, mas ainda era regido pelo Deus chamado dinheiro. E aí quando viu os apóstolos impondo as mãos e as pessoas falando em línguas, ele disse, eu quero isso para mim. E pergunta aos apóstolos, quanto é que vocês querem para me dar esse poder? Aí Pedro diz para ele o seguinte, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque esse poder não está à venda. O poder de Deus não se vende por dinheiro. Nada no reino de Deus se troca por dinheiro. Por isso o apóstolo Paulo podia pregar de graça. Por isso o apóstolo Paulo não precisava cobrar para pregar como os pregadores hoje cobram. É ou não é, irmãos? Tem uma diferença enorme, não é, queridos? Tem pregadores hoje, você liga para o camarada. Então, você pode pregar na minha igreja? Posso. Aí já vai dizendo o preço. Antes de você perguntar, ele já diz o preço. Se cobrar, eu não trago. Esse é meu primeiro ponto. Eu não cobro quando eu vou pregar no lugar, o cara vai cobrar pregar, que vai para o inferno. Não, não é? Vai para o diabo que o carregue. Que negócio é esse? Vai para o diabo que é teu irmão, teu pai, sei lá o que ele é teu. Não, não é? Vai vir aqui na igreja? Não, não vai não. Coisa horrível, né, irmão? O cara cobra. Ainda pede carro. Tem que buscar com um carro assim, tem que ter hotel, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então é uma vergonha, né? Paulo era muito diferente, né, irmãos? E hoje em dia o mundo está doido, queridos. O mundo está doido. Porque a gente está querendo o direito.
Aí o cara, não, mas é meu direito, eu vou sair da minha casa, é meu direito. É meu direito. Pensa bem, abra mão do direito. É nisto que está o galardão. Mas o amor do dinheiro é um problema. Simão foi para a perdição junto com o seu dinheiro, como Pedro disse a ele, vai você para o seu dinheiro para o inferno. Não foi isso que Pedro disse? Hoje tem gente que reclama que eu mando os outros para o inferno, Pedro também mandava. O teu dinheiro seja contigo para a perdição. Foi isso que Pedro falou para ele, na lata. Por quê? Porque achou que com dinheiro podia comprar o dom de Deus. O dom de Deus não se compra nem se vende, irmão. Mas Paulo, ele abriu mão. Por amor ao Evangelho, por amor aos perdidos. Volta lá no texto comigo, 1 Coríntios 9, a gente está acabando já, falta só mais 1h30. 1 Coríntios 9, versículo 19 até o 23, ele fala, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob a lei, como quem vive sob a lei, para ganhar os debaixo da lei, aos sem lei, como se eu não tivesse lei, para ganhar os que estão... Ele fez tudo isso, irmãos. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, fiz de tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. O que Paulo queria é que as pessoas crescem no Evangelho, que elas fossem salvas. Então ele abre mão do seu direito. Ele abre mão, ele diz, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ainda tem gente que critica Paulo. Diz assim, não, Paulo era um fingido. Quando ele estava com judeu, fingia que era judeu. Quando estava com gentio, fingia que era gentio. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo é, eu abri a mão do meu direito, de falar das minhas coisas, das minhas crenças, dos meus costumes, eu abri a mão. Como ele disse lá, se tiver alguém que se escandaliza se eu comer carne, para não escandalizar, eu não como carne. Eu tenho direito de comer carne, mas eu não como para escandalizar aquela pessoa. Você entendeu, irmão? Isso não é fingimento, não. Isso é querer ganhar alguém para Cristo. Isso é fazer tudo pelo Evangelho. E foi isso que Paulo fez, e essa era a motivação. E por que mais Paulo abriu mão do seu direito? Por amor ao Evangelho, já disse. Por amor ao perdido, eu já disse. Mas ele também fez isso por amor a si mesmo. Leia comigo o versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo também fez isso, por amor a ele mesmo. Perder para ganhar. É o verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? É melhor perder se eu puder ganhar. Eu perco o direito agora, mas eu quero chegar lá. Eu quero completar a carreira, como ele disse, e ganhar disciplina. Versículo 25 é o que ele diz, todo atleta em tudo se domina. Se dominar em tudo, é dominar até aquilo que você tem direito. Não, eu domino. Eu não preciso exercer isso agora. Eu não preciso me preocupar com isso agora. Eu domino todas estas coisas. E com metas bem definidas, como ele diz no verso 26, assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ele tinha uma meta. O apóstolo Paulo tinha um propósito. Irmãos, o que falta para muitos de nós é esta meta, este propósito firme, de saber em quem tem crido. Como ele disse, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo disse isso, irmãos. Por quê? Eu não preciso garantir o meu depósito aqui, porque eu sei em quem tenho crido, e ele é fiel para guardar o que é meu. É isso que era a convicção.
Isso é a meta, isso é o alvo. Isto é a direção que nós precisamos. Talvez o que esteja faltando para nós nesse ano de 2012 é meta, é disciplina, é direção para a vida. Abrir mão para ganhar coisas melhores. Talvez esteja faltando isso na nossa vida. E o mais difícil inimigo que nós temos, irmãos, somos nós. O mais implacável inimigo que nós temos é a nossa vontade, é a nossa carne, é o nosso amor ao dinheiro. Esse é o maior inimigo que nós temos para vencer nesse ano e em todos os outros que vierem pela frente. Este é o maior. Por isso Paulo termina dizendo: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ele é o inimigo dele. Então eu vou me colocar em escravidão. Eu vou me subjugar. Subjugar a minha vontade, é o que ele diz, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O receio de Paulo, irmãos, também como alguns erradamente pensam, não é de perder a salvação, porque Paulo sabe que salvação não se perde, mas o receio dele é perder o galardão, aquele que ele conquistou e disse: preferia morrer do que alguém me tirar essa glória. Eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ninguém será usado por Deus para ganhar outros, se não conseguir dominar a si mesmo. Essa é a maior lição para nós, queridos. Se você quer ganhar alguém para Cristo, comece ganhando você mesmo. Comece dominando você mesmo. Como é que você vai testemunhar para alguém se você não tem domínio sobre si mesmo? A primeira pessoa que você tem que ganhar para Cristo é você. É isso que Paulo está aqui afirmando para nós. Então, a mensagem do início de ano que eu quero deixar para a igreja é: aprenda a sacrificar o ganho imediato em prol de algo muito mais importante e duradouro. Aprenda a abrir mão do direito pelas recompensas e alegrias que serão eternas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar? Vamos orar e pedir ao Senhor que Ele nos ensine a fazer como o apóstolo Paulo. Pai amado, eu te agradeço, meu Deus, por começar o ano na tua casa, na tua igreja, tendo o privilégio de pregar o Evangelho, Pai. Tendo o privilégio de estarmos juntos na igreja para ouvir a tua voz falando ao nosso coração. Pai Santo, em nome de Jesus, fala ao coração dos teus filhos aqui essa noite. Que o Espírito Santo faça brotar no coração de cada um de nós as verdades que ouvimos esta noite. Que Ele tire de nós todo conceito errado, todo preconceito, Pai, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo, aquele que inspirou esta palavra, possa tocar no coração de cada um dos meus irmãos, ensinando a cada um de nós a maneira como temos que agir, Pai. Ensinando a cada um de nós como nos relacionar com o dinheiro. Pai Santo, ensinando a agir em relação aos nossos direitos. Ensinando a agir em relação, Senhor, à nossa maturidade com aqueles que ainda não têm a mesma maturidade do que nós. Nos ajuda a não ser escândalo, nem motivo de tropeço para ninguém, Senhor. Que a nossa liberdade em Cristo não sirva de escândalo para ninguém ao nosso redor, Pai. Pai, em nome de Jesus, ensina o teu povo a tua palavra, para que possamos viver de acordo com ela, Pai. Em nome de Jesus. É a palavra que precisamos para esse ano, Pai. Talvez não essa que a gente queira ouvir, mas é a que precisamos. Que ela nos mude, que ela nos transforme e que ela nos ajude a viver de maneira diferente esse ano de 2012, Pai. Para que tenhamos coisas muito superiores reservadas para nós lá no céu. É o que eu te peço, Pai. Toque em nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus te dê um feliz ano novo na presença do Senhor.
Vamos louvar ao Senhor e nós vamos distribuir a ceia enquanto louvamos. Examina o teu coração para participar da ceia. A quem tem